A história é o seguinte: o governo faz uma série de experimentos com crianças desenvolvendo poderes psiônicos nelas. Eis que uma consegue escapar, causando um caos na cidade. Por um acaso, você achou que eu estava falando de Stranger Things? No, I don't think so. E se eu te falar que não? O enredo desse contexto aqui é de Akira. No! Obra essa, inclusive, feita na década de 80 e fez algumas previsões, no qual, em 2020, a Olimpíada seria em Tóquio. Só que tiveram alguns incidentes que não permitiram realizações das mesmas. Em 2020 nós estamos aqui, Olimpíada em Tóquio, e ela já foi adiada. Será essa a previsão de Akira? Eu explicarei o contexto histórico real no qual essa obra foi criada, dessa forma sendo possível compreender alguns diálogos ou passagens dentro da trama. No entanto, aqui, antes eu quero fazer a chamada. Eu sou o André Gussi e esse é o Entreter e Conhecer. Você aí assina a lista deixando aquele joinha maroto e se inscrevendo no canal. Agora, sem mais delongas, bora pro conteúdo de hoje? Para compreender algumas passagens de Akira, nós temos que entender qual foi o contexto que essa obra foi criada na década de 80 ali no Japão, que se refere-se à Guerra Fria, pois nesse período nós quase tivemos a Terceira Guerra Mundial. Eu já fiz alguns vídeos explicando sobre isso, detalhando a Guerra Fria. Fica o card aqui para você conferir. Eu acho que o card vai estar aqui, tá? No enredo de Akira, essa Terceira Guerra ocorreu. E é sobre isso que nós vamos entender. Por que teve essa guerra? Destacando algumas sutilezas que a obra vai nos apontando sobre esse contexto histórico real. E para tal, eu separei esse vídeo da seguinte forma. O primeiro, farei um breve resumo do que foi a Guerra Fria e na segunda parte, relacionarei com Akira. Então vamos lá, da primeira parte? De forma bem resumida, a Guerra Fria foi um conflito indireto entre Estados Unidos e União Soviética, no qual ambos os lados defendiam, respectivamente, o capitalismo e o socialismo. Eles queriam impor a sua forma de vida um com o outro. Tinha um conflito assim não muito agradável. Porém, por que ganha esse nome? Porque as guerras não foram travadas diretamente com armas de fogo. Daí, arma quente. E dessa forma a gente consegue entender o termo Guerra Fria, porque não teve o fogo, o calor, sacou? Ah, agora eu entendi! Mas a grande questão que se fica é, por que ambos os lados, mesmo com a corrida armamentista, tendo armas superpotentes, não travaram um conflito direto? É muito simples de explicar aqui, porque o poder bélico era capaz de destruir o mundo dos dois lados. Então, se estourasse um conflito, não teria um vencedor, todos morreriam, porque já era terra. Tanto que aqui cabe o contexto para explicar a frase de Einstein. Numa entrevista, perguntaram a Einstein quais seriam as armas utilizadas na Terceira Guerra Mundial. E Einstein responde, na terceira eu não sei, eu sei na quarta, que serão paus e pedras. Ou seja, se tivesse um conflito e todo mundo usasse seu poder, o mundo seria totalmente destruído. Para entender um pouquinho melhor essa corrida armamentista, eu deixarei um spin-off lá no Instagram, no qual eu faço a relação deste tema com a introdução do jogo Worms 2 Armageddon. Vai lá conferir, hein? Entreter e conhecer. Uma vez pincelado aqui esse contexto no qual essa obra foi escrita, vamos ali entender o enredo de Akira. Vamos para a segunda parte do nosso vídeo, então? A história do anime e mangá se passa em 2019, 38 anos depois da Terceira Guerra Mundial, com uma arma super misteriosa que ocorreu. Conflito esse que devastou o Japão, deixando totalmente assolado. E o país nipônico se propôs a realizar as Olimpíadas de 2020 dentro do enredo ali para mostrar que ele conseguiu se reconstruir e sua potencialidade como país, como força econômica e militar. No entanto, a Olimpíada não foi possível ocorrer. Lógico que na série isso daí acontece de uma forma bem trágica, que não vou entrar em detalhes aqui para não dar spoiler. Porém, o interessante a ressaltar é, na década de 80, eles não faziam ideia que a Olimpíada de 2020 seria em Tóquio, e eles previram
Acertou. E também, atualmente, a Olimpíada ela foi suspensa do ano de 2020. Sabe-se lá quando a gente foi fazer. Só que na vida real aqui, isso não ocorreu por conta de um conflito, e sim devido à pandemia de Covid-19. Voltando aqui à trama de Akira, é possível perceber algumas menções à Guerra Fria. Por quê? Nessa cena do primeiro volume do mangá, é possível ver aqui pichado na parede. Mao Tse Tung é o cara, ele é legal, mais ou menos dessa forma aqui. Por quê, gente? Mao Tse Tung foi o líder que implantou a Revolução Comunista dentro da China. Fato esse que vai influenciar diretamente a questão ali do Japão e das Coreias também, uma vez que ali vai ser a presença do inimigo dentro dessa lógica aí da Guerra Fria, muito perto do Japão, sendo assim um grande polo capitalista, certo? Então o conflito aqui vai ficar iminente. E você fazer essa pichação, Mao Tse Tung é o cara, é uma menção direta dessa questão da Guerra Fria. Aqui nesse diálogo do volume 3, também é possível ver a preocupação de que os inimigos teriam acesso a essas armas que eles estavam desenvolvendo. Um outro ponto a se destacar aqui é que ambos os lados, durante a Guerra Fria, tentavam fazer super armas para intimidar os inimigos. E nessa série Akira, essa super arma vinha do corpo humano, de uma forma psiônica. Tema esse, inclusive, que é trabalhado em várias outras séries. Como eu fiz no início aquela referência com Stranger Things, que o contexto é o mesmo. Ou também nós podemos ver isso em Capitão América, lá na Segunda Guerra Mundial, X-Men, Watchmen e entre outros. Então fica assim. E aí, conseguiu relacionar o contexto histórico no qual a obra Akira foi criada e como isso interferiu o roteiro? E de quebra, o que você achou dessa previsão da suspensão das Olimpíadas de 2020? É um mínimo estranho, né? Pois bem, comente aqui conosco nos comentários. E para encerrar esse vídeo, eu gostaria de fazer a sessão agradecimentos, que como sempre, vai a ela, a Lilian, a diva que me ajuda a fazer de tudo nesse canal. E também, lógico, não poderia de deixar de agradecer a você que assistiu até aqui. Vídeo esse, inclusive, que foi uma sugestão que eu peguei dos comentários ali dos inscritos. Muito obrigado e até a próxima! Arruma a máscara. Coitada.